Olá, começa agora mais um programa Palavra do Professor. Hoje nós estamos em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. E eu converso com a doutora Maria Cristina Peduzzi. Ela é ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001, ocupou a vice-presidência do TST e também é diretora da Escola Brasileira de Magistratura do Trabalho. Ministra, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a distinção do convite, é um prazer. Em março, ministra, a gente comemorou o Mês da Mulher. As mulheres têm mais a comemorar ou a reivindicar? Veja, acho que ambas. Temos muitos motivos para comemorar. Se nós nos reportarmos, não é, ao início dos movimentos feministas, ao dia 8 de março de 1856, né, que marcou, né, o Dia da Mulher pelas 129 mulheres que foram queimadas numa fábrica em Nova York porque faziam greve reivindicando 10 horas de trabalho, nós temos que comemorar, porque não é de hoje que a igualdade formal já foi implementada. E temos que ainda reivindicar alguma coisa no sentido da plena igualdade material, substancial, né, que é aquela que se concretiza no dia a dia das mulheres, e alguma coisa ainda há por fazer nesse campo. E o que a senhora considera que foi o maior avanço aí ao longo dos tempos? Veja, o grande avanço foi a conquista, claro, da igualdade formal, que significa igualdade perante a lei. A mulher, segundo a lei, ela não pode ser discriminada pelo fato de ser mulher. Então essa foi a grande conquista que marcou os movimentos feministas e que até hoje nós preservamos. A mulher não quer vantagens por ser mulher. Ela quer não ser distinguida pelo fato, né, de ser mulher. Mas veja, nós temos a insatisfação humana ou a plenitude da satisfação humana, ela é inesgotável. E nós não estamos satisfeitos apenas com a igualdade formal. Queríamos a igualdade substancial, que se revela necessária não só no direito do trabalho, mas no direito civil, no direito eleitoral, se revela no dia a dia dentro das próprias casas. Né? Não vou avançar no campo, né, da Lei Maria da Penha, mas foi necessária uma lei para salvar as mulheres, né, dos seus maridos, na intimidade da sua casa. Então veja que o espectro é muito variado, né, dessa igualdade material. E esta, digamos assim, nós estamos cada vez mais também conquistando, implementando e corrigindo, seja através da própria lei, identificando situações que surgem e que não foram disciplinadas anteriormente, seja através da implementação de ações afirmativas, né, as chamadas ações afirmativas, que são, né, medidas que o governo implementa para assegurar, né, a igualdade. Então vamos falar um pouquinho agora de direito do trabalho. Por que as mulheres ainda ocupam menos cargos importantes e trabalham mais horas, ministra? Veja, eu sempre disse isso. A mulher, para ter o igual reconhecimento profissional do homem, tem que trabalhar mais do que o homem, tem que ser melhor que o homem. Bem mais, né? Então, veja, uma recentíssima pesquisa realizada pela Universidade Harvard constatou que hoje a mulher exerce um percentual menor de cargos de direção, cargos de importância, não só importância profissional, como importância econômica. E chegaram à conclusão que, entre os vários elementos, um era preponderante para que esta desigualdade, digamos, persistisse. E é a questão da gravidez. Nem todos os países têm uma política, digamos, como a Alemanha, como a Suécia, como a Noruega, de valorizar, digamos, a licença chamada parental do homem e da mulher em igualdade de condições. Então, nesses países, como a taxa de natalidade estava muito pequena há alguns anos, se identificou a necessidade de, vamos então, dar a mesma licença para o homem. E vamos até mais, vamos dar benefícios para que ele, preferencialmente a mulher, tire a licença paternidade para cuidar dos filhos. Então, no momento em que a distribuição desses afazeres domésticos e do cuidado com os filhos for equalizada,
nós vamos ter eliminado digamos assim, essa restrição mulher, né? ao trabalho da mulher. Quando há um candidato homem ou uma candidata mulher, não há um concurso, os dois são jovens, ela vai casar, vai ter filhos, o homem pode casar, pode ter filhos, mas qual é a nossa licença hoje no Brasil? E essa pesquisa de Harvard se aplica ao Brasil, pelas nossas condições. Qual é o tamanho da licença maternidade? Nem falo da estabilidade, da licença. No mínimo 120 dias, né? No máximo 6 meses, se a empresa estiver integrada no programa Empresa Cidadã. Qual é a licença do homem? 4 dias no mínimo, 20 dias no máximo, se estiver integrada a empresa no programa Empresa Cidadã. Então, qual é a estabilidade depois do parto para a mulher, que é diferente da licença, né? É o direito de manter o emprego, desde a concepção até 5 meses após o parto, só para a mulher, não tem para o homem. Então, essa distinção substancial, entre muitas outras, talvez seja uma resposta, né, a essa pergunta que você fez. Agora, no caso dos salários, também é uma grande diferença, né? Dados do IBGE mostram que a renda das mulheres chega a ser até 80% da renda masculina. Por que isso ainda acontece nos dias de hoje mesmo? Acho que é por isso, porque o mercado de trabalho para o homem é mais aberto, mais receptivo. Então, a mulher aceita o trabalho por um valor menor. Isto, em especial, em profissões que são menos qualificadas, porque a mulher que está altamente qualificada, ela chega e diz, não, é assim. Ela tem mais poder de barganha. É isso, ela tem mais poder de barganha. Mas, tendo em vista, né, que o mercado... porque tem outras restrições também que eu posso apontar. Nós temos aqui o caso que ainda é atual do artigo 384 da CLT, que foi afirmado pelo Pleno do TST, pelo Supremo Tribunal Federal, recepcionado pela Constituição da República. O que ele diz? A mulher, antes de começar a trabalhar em horário extraordinário, ela tem que descansar 15 minutos. O homem, não. Hoje foram vários... Então, no caso, por exemplo, da gestação, eu não falo já depois, né, do nascimento, durante a gestação, a mulher tem direito a 6 consultas, né, no pré-natal. Depois, tem direito a ter empresas que têm mais de 30 empregadas com mais de 16 anos, tem que ter local para amamentação, né? Uma creche para amamentação, ou diretamente na empresa, ou mediante um convênio, mas tem que ser um local próximo. Então, hoje nós não temos mais a restrição que havia antes e que felizmente foi eliminada, de mulher não poder trabalhar em trabalho noturno, isso há muito tempo, trabalho insalubre. Algumas foram sendo eliminadas, mas ainda persistem, não é? Digamos, algumas proteções que geram muita desproteção. Temos que eliminá-las? Não, nós não temos que eliminar a proteção, nós temos que encontrar outra maneira, mas que a proteção acaba gerando a desproteção, acaba. Então, eu acho que esses fatores, e o único elemento, digamos assim, decisivo para corrigir isso, me parece, é a licença para o homem, em igualdade de condições e até com estímulo para que ele divida, digamos, essa responsabilidade da paternidade com a mulher, inclusive no ambiente de trabalho. Mas isso depende da lei, né? Agora, outro problema também é o assédio que muitas mulheres sofrem no trabalho, né? Tem chegado muitos casos como esse à justiça? Olha, tem, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu até tenho estudado muito sobre o tema do assédio moral, porque ele é um tema ainda, digamos, até novo, porque não está ainda positivado de forma rígida. Nós não temos nenhuma previsão específica, mas nem por isso o Instituto deixa de ser aplicado, mas ele, então, comporta muita criação por parte da jurisprudência. E essa jurisprudência que vai, inclusive, dando subsídios para que a doutrina se firme a respeito do assédio moral. Veja que nós temos aqui essa árdua missão de separar o que é assédio moral do que não é assédio moral. Né? O que efetivamente constitui, né, fundamento para a aplicação, digamos, da penalidade. Qual é a penalidade? Além das de natureza trabalhista, é o tema da responsabilidade civil do empregador, que agrega uma outra reparação
pecuniária, que nós chamamos, né, uma reparação pela prática, por ter causado, pela prática do assédio, um dano moral. Não, os requisitos são os que afirmam a responsabilidade civil, que são o agente capaz, né, o ato ilícito, né, o nexo de causalidade com o dano causado. Aí o dano moral, reparável tanto quanto material, porque pode do assédio moral resultar não só um dano moral, mas também um dano material, que é uma doença que se instala, digamos, em razão de uma pressão psicológica. Então nós temos aqui uma infinidade de hipóteses que podem resultar de uma omissão do empregador, de um ato do empregador, de desprezo em relação ao empregado. Ele tem que ser continuado, tem que gerar um distúrbio de natureza psicológica efetiva para que se configure. Enfim, são muitas as hipóteses, desde que configuradas essas. Nós não temos aqui tempo para uma palestra, mas substancialmente é isso. É um dano de natureza psicológica que, pela repetição, ele pode ser desimportante, se individualmente considerado, mas um dano que, pela repetição, desestabiliza o empregado. Então, fragiliza a autoestima do empregado e, muitas vezes, a omissão de dar atribuições para o empregado ou de dar a ele tarefas inúteis ou além das suas competências, das suas possibilidades, podem gerar, digamos, esse estresse psicológico. Então é uma matéria muito bonita e tem hoje sido, digamos assim, em progressão geométrica, objeto dos nossos julgamentos. E como o Judiciário tem se posicionado, ministra, como o Judiciário tem agido para poder garantir os direitos efetivamente na prática? O Poder Judiciário é quem efetivamente, no caso concreto, reconhece a existência do direito quando se identifica a hipótese do seu descumprimento e impõe a sanção. Então, nós não tenho dúvida em afirmar que o melhor é o preventivo. E nessa matéria de assédio moral, hoje, o preventivo está sendo muito utilizado e com muito sucesso. Por quê? Porque os empregadores antes não sabiam o que era isso. Não se valorizava, né, o instituto. Então o empregador gritava com o empregado, por exemplo, e aquilo poderia ser normal. O empregador não gostava do empregado, então deixa ele no escanteio aí, não dá atribuição, deixa ele sem fazer nada, aí é melhor do que fazer. Isto hoje não pode. Né? Nós temos, digamos assim, uma obrigação de tratar com dignidade o ser humano. Então, eu posso despedir o empregado, mas eu não devo adotar mecanismos que envolvam que ele peça uma demissão por conta disso. Então, veja, as campanhas de esclarecimento se fazem, inclusive, no âmbito dos sindicatos, no âmbito das negociações coletivas, e hoje há uma política de esclarecimento preventiva que eu considero muito mais importante do que a judicial, a contenciosa, que ela visa aí a reparar o dano que foi causado. Às vezes, o pedido é improcedente, muitas vezes, porque há hipótese em que não está configurado. Não está configurado o suporte fático para a incidência, né, daquela sanção. Mas o judiciário, ele efetiva e concretiza, não é, por meio da sanção pecuniária, o resguardo e exercendo, portanto, uma função também pedagógica, né, de impedir que outros, por meio do dano moral coletivo, que é outro instituto, né, que alcança quando o dano está além do individual e afeta ou a coletividade ou parte, né, de uma determinada categoria de empregados daquela determinada empresa. Então ele tem o efeito pedagógico de impedir que continue, que persista, né? E por isso tantas ações civis públicas, né, que são ajuizadas exatamente com o pedido preliminar de que suste aquela prática considerada, não é, abusiva. Bom, ministra, muitíssimo obrigada pela entrevista e por todos os esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição. Muito obrigada. E o programa Palavra do Professor fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.